Olá, assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Olha, tem caixa assombrada do mês de junho disponível com o tema Alien, fofinho, tá bom? Não perca a sua e bora pro relato de hoje, que é este daqui. Cachorro, vizinho ou fantasma? Vamos ver. Ih, tem um bichinho aqui voando. Oi, Ana, tudo bem? Meu nome é Fulana e eu sou de Minas Gerais. Tem pouco tempo que acompanho o seu canal. Tem pouco tempo que acompanho o seu canal e tem dia que eu maratono seus vídeos. Coloco uma playlist só com vídeos seus, contando relatos assustadores. E aí eu vou trabalhar. Confesso que até me concentro mais no serviço. Que legal, muito obrigada. Primeira vez que te escrevo um relato. Eu não sei se eu vou contar direito, mas eu vou tentar. Eu sou um pouco sensitiva e intuitiva. Da minha adolescência pra cá, tive algumas experiências e quero compartilhar a mais antiga que eu me recordo. Vou te contar um relato e uma coisa que eu presenciei quando adolescente, que só agora acredito ter achado a explicação. Bom, quando eu tinha por volta dos meus 14 anos, a minha mãe alugou uma casa que tinha um ar meio que assustador, assim, sabe? E nos mudamos para lá. Eu, minha mãe e a minha irmã. Essa casa era no final de uma rua. Tínhamos que subir um morro enorme para chegar. Ela era a penúltima casa da rua e ficava nos fundos de uma outra casa. E atrás da casa e atrás da casa para onde nós nos mudamos havia um barranco enorme. Devido a isso, sempre aparecia escorpião e caranguejeira dentro de casa. Uma vez a minha mãe foi juntar um lixo nos fundos do quintal e quase pegou numa cobra que estava no meio do lixo. Depois de alguns meses morando ali, a casa deu uma infestação de cupim nas madeiras que sustentavam o telhado. A infestação foi tão grande que o cupinzeiro descia com seus caminhos pelas paredes e chegavam nos móveis, inclusive no meu guarda-roupas. A porta da sala dava no terraço, que era da casa da frente. Então, tanto os moradores da casa da frente quanto nós tínhamos acesso a esse terraço. Nessa rua em que morávamos, havia um cachorro. Esse cachorro era branco e bem peludo, e por viver nas ruas, seu pelo era muito sujo e embolado. Nós nomeamos esse cachorro como Piti Sujo, devido a ele estar sempre encardido. Esse cachorro costumava sempre... Esse cachorro costumava sempre dar a volta por trás do barranco que tinha nos fundos de casa e arrumava um jeitinho de parar no quintal da nossa casa e até passear por esse terraço aí que eu falei. Esses detalhes que eu dei é para você imaginar o cenário e entender melhor o fato. E agora é que começa o relato. A minha mãe trabalhava durante o dia e teve uma época que ela estudava à noite. Então ela saía 2 vezes na semana à noite para ir ao curso. E com isso, eu e minha irmã ficávamos sozinhas. Como na casa da frente morava uma família bem grande, sempre tinha gente na casa. Então não tinha perigo eu e minha irmã ficarmos sozinhas, enquanto a minha mãe ia estudar. Pois bem, eis que numa noite, havia mais ou menos 1 hora que a minha mãe já havia saído para o curso. Era ali por volta das 8 da noite, eu e minha irmã estávamos na sala, com a TV ligada, e fazendo ali as lições da escola. Estudávamos à tarde, então a gente preferia fazer a lição à noite, para poder dormir até mais tarde no outro dia. Lembra que eu disse que a sala dava para um terraço compartilhado? Então, a porta da nossa sala estava aberta só um pouco. Para quem entende de matemática, ela estava aberta mais ou menos 45 graus. E onde eu estava sentada, dava para enxergar uma pequena parte do terraço. Nesse momento, as luzes do terraço estavam apagadas. Então estava meio escuro, e a pouca claridade que havia era das lâmpadas dos postes da rua, que iluminavam bem pouco ali. Em um determinado momento, eu meio que senti um arrepio, um vento um pouco gelado,
e olhei para a porta. Quando olhei, eu vi um vulto do tamanho de um cachorro passando pelo terraço, no sentido da outra entrada do terraço, indo para o lado que não tinha saída. Quando vi, eu não senti medo, mas de imediato pensei que pudesse ser o Pete Sujo, o cachorro de rua lá. Então eu fiz o mesmo que eu fazia, sempre que eu via ele por lá, né? Me levantei, fui lá fora para poder colocar ele para rua. Como a luz da sala estava acesa, eu não acendi a luz de fora. Só fui no instinto mesmo, pro lado que ele tinha ido, né? Que eu vi o cachorro indo. Procurando ele com aquela pouca claridade que tinha, só que ao chegar no canto para onde eu vi o vulto indo, o cachorro não estava lá. O cachorro que eu supostamente vi não estava em lugar nenhum. Aí eu acendi a luz de fora, dei mais uma procurada e realmente não estava lá. Achei um pouco estranho, mas não me importei muito e pensei que talvez seria um gato, já que lá também aparecia muito gato de rua. Bom, voltei para a sala e fui finalizar as minhas tarefas de casa. Poucos minutos depois de eu ter visto esse vulto, finalizei o meu dever e, como eu tinha feito alguns recortes para a lição, tinha muito papel picado pelo chão. Comecei a varrer a casa e na hora que eu encostei a porta da sala para varrer aquela parte, algo empurrou a porta, abrindo ela lentamente. Pensei que pudesse ser o vento e fui encostar a porta de novo. Só que quando eu fui encostar a porta dessa vez, tinha algo empurrando ela contra mim, com tanta força que parecia ser alguém empurrando a porta querendo abri-la. Pensei que pudesse ser o filho da vizinha da frente, porque ele era uma criança muito travessa. E falei alto e com a voz firme: "Para com isso, fulano!" Então eu saí de trás da porta e eu mesma terminei de abrir a porta para ver quem era. E para minha surpresa não tinha ninguém ali. Mesmo assim, na minha cabeça poderia ser o filho da vizinha. Acendi a luz de fora rápido, corri para ver se ele estava na escada. E nada, ninguém, nem sinal de fumaça de alguém ali. Nessa hora eu já comecei a ficar com medinho assim, mas na minha cabeça era alguém tentando abrir a porta. Corri para dentro, tranquei a porta. Eu sempre fui uma criança muito medrosa e depois que eu parei para analisar a situação, era para eu ter ficado com medo. Já quando eu vi o vulto, né? Já era para ter ficado com medo. No outro dia, Ana, conversando com o fulano que eu imaginei ser quem estivesse abrindo a porta e com a mãe dele, descobri que ele tinha dormido cedo aquele dia, pois estava muito resfriado e os remédios que ele estava tomando davam sono nele muito rápido. Nele e na irmã dele. Aí eu compartilhei com eles o que aconteceu comigo. Falei só do alguém ter tentado abrir a porta, né? E ninguém entendeu quem poderia ter sido. Então, desde esse dia, a minha mãe saía para o curso e eu ia para casa da minha amiga que morava ali perto. E eu ficava lá, até da hora da minha mãe chegar, pois eu tinha medo. Tinha medo de que alguém tentasse entrar em casa comigo lá. Pois bem, os tempos passaram, mudamos de casa, hoje eu moro sozinha e onde eu moro eu vejo alguns vultos. Tenho sensação de que tem alguém me olhando. Tem alguns presságios, algumas intuições que se concretizam, coisas mínimas que, se eu contar para incrédulos, eles acreditam ser coincidência. Onde eu morava antes, eu também ouvia barulhos. Eu já ouvi passos em cima da laje do quarto e quando eu ia olhar não tinha ninguém. Já chorei muitas vezes por ter a sensação de ter alguém no quintal. Já escutei uma porta dessas de correr, abrir e quando fui olhar, ela estava fechada, do mesmo jeito que deixei. Hoje, Ana, quando paro para analisar o que aconteceu naquela noite, depois de algumas experiências sobrenaturais, eu acredito que aquele vulto era assim alguém que tentou abrir a porta, só que essa pessoa que tentou abrir a porta está em outra dimensão. E vocês, Ana e assombrados, o que acham que poderia ser? Um beijo enorme para você, Ana. Eu gosto muito do seu canal. Um beijo para você, muito obrigada. Então, será que era fantasma? Hoje em dia, antes eu achava que era tudo fantasma.
Mas hoje em dia eu fico pensando se é fantasma ou realmente outra dimensão. Outra dimensão. Será que junto ali com eles, naquele mesmo espaço, não no mesmo espaço, mais ou menos no mesmo espaço-tempo, né? No mesmo tempo, mas num espaço paralelo ou sobreposto, existe outras pessoas vivendo e que por algum motivo que a gente não sabe qual, de vez em quando essa convivência aí passa para lá, passa para cá. De repente, essa pessoa que está em outra dimensão, que também estava tentando abrir a porta, sentia uma resistência do lado de lá e falava, gente, sentiu a mesma coisa que ela, também achou que era algo sobrenatural. Eu falei, eu tentava abrir a porta e algo não deixava, ou eu tentava fechar e algo não deixava, sabe? Então, um de lá e um de cá, mas um não vendo o outro, mas sentindo a ação ali. Às vezes você escuta os passos, às vezes você vê só um vulto, mas é uma falha ali da outra dimensão aparecendo e tendo um pouco de contato com essa daqui com aquela de lá. E aí dá essas coisas que a gente acha que é fantasma, mas às vezes não é, não sei, vai saber, pode ser que seja. E você? Já teve alguma experiência? Conta aí pra gente. Espero que tenham gostado. Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!